O Morro dos Ventos Uivantes. Capítulo 32. 1802. No mês de setembro passado, fui convidada a conhecer as terras de um amigo na Charneca, ao norte. Na viagem, vi-me inesperadamente a 20 e poucos quilômetros de Gimerton. O moço da estrebaria de uma estalagem de beira de estradas segurava um balde de água para os meus cavalos, quando uma carroça cheia de aveia verde, recém-ceifada, passou e ele observou. Aquela ali vem de Gimerton. Estão sempre 3 semanas atrasados na colheita. Gimerton? Repeti. Meu tempo de residência na região já estava nebuloso em minha memória. Ah, conheço. Fica longe daqui? Uns 22 quilômetros para lá daqueles morros, mas a estrada é ruim, respondeu ele. Tive o súbito impulso de visitar Thrushcross Grange. Ainda não era meio-dia e achei que passaria a noite melhor sob meu próprio teto do que numa estalagem. Além disso, bem poderia aproveitar o dia para acertar tudo com meu senhorio, evitando assim o cômodo de voltar ali outra vez. Depois de descansar um pouco, mandei meu criado perguntar qual o caminho para o povoado. Para grande cansaço dos nossos animais, conseguimos cobrir a distância em cerca de 3 horas. Deixei-o ali e segui sozinho vale abaixo. A igreja cinzenta parecia ainda mais cinzenta e o solitário cemitério ainda mais solitário. Divisei uma ovelha pastando na grama curta em meio às sepulturas. O tempo estava agradável e quente. Quente demais para viajar, mas o calor não me impedia de desfrutar do belo cenário ao meu redor. Se o tivesse visto mais perto de agosto, tenho certeza de que teria me sentido tentado a passar um mês naquela solidão. No inverno nada era mais inóspito, no verão nada mais divino do que aqueles vales cercados de colinas e as ondulações da charneca, abruptas e íngremes. Cheguei a Grange antes do pôr do sol e bati à porta, mas a família se recolhera aos fundos da casa, a julgar por uma espiral fina e azul que saía da chaminé da cozinha e não ouviu. Conduzi meu cavalo até o pátio. Sob o alpendre estava uma menina de 9 ou 10 anos, tricotando, e uma mulher de idade reclinava-se sobre os degraus da casa, fumando um meditativo cachimbo. A senhora Jean está? Perguntei à mulher. A senhora Jean? Não, respondeu. Não mora mais aqui, está lá em cima, em Heights. A senhora é a governanta, então? Prossegui. É, cuido da casa, esclareceu ela. Bem, sou o Sr. Lockwood, o atual inquilino e seu patrão. Há algum quarto onde eu possa ficar? Quero passar a noite. O patrão! Exclamou a mulher atônita. Ué, mas ninguém sabia que o senhor viria. Devia ter mandado avisar. Não tem nada pronto, não, senhor. Ela tirou o cachimbo da boca e entrou em casa. A menina seguiu-a, entrei também, logo percebendo que o que ela dissera era verdade, e que, mais do que isso, ela ficara quase fora de si com a minha inesperada aparição. Disse-lhe que se acalmasse, sairia por dar um passeio, e enquanto isso, ela poderia tentar preparar um canto numa das salas onde pudesse jantar e um quarto onde pudesse dormir. Não havia necessidade de varrer ou espanar o pó, bastavam a lareira acesa e lençóis secos. Ela parecia disposta a fazer o possível, embora usasse a vassoura da lareira para remexer as brasas, confundindo-a com o atiçador, e fizesse uso incorreto de vários outros utensílios domésticos. Mesmo assim, saí de casa confiando que seu empenho haveria de me garantir um lugar para descansar quando voltasse. Wuthering Heights era o destino da minha excursão. Pensando melhor, voltei, depois de ter saído do pátio. Está tudo bem em Heights? Perguntei à mulher. Está, pelo que a gente sabe por aqui, respondeu ela, levando apressado um balde com carvão em brasa. Queria lhe perguntar por que a senhora Jean foi embora de Grange, mas era impossível detê-la no meio de uma tarefa urgente como aquela. Então me virei e saí. Deixei o parque e subi o atalho pedregoso que ia dar na morada do Sr. Heathcliff, caminhando num passo agradável com o brilho do sol poente às minhas costas e o suave esplendor da lua surgindo à minha frente. O primeiro se extinguindo, o segundo cada vez mais intenso. Antes que pudesse divisar a casa, tudo o que restava do dia era uma fraca luz ambar a oeste, mas graças ao esplêndido luar eu conseguia ver cada pedrinha no caminho e cada folha de grama. Não tive de pular a cancela nem bater. Ela se abriu quando empurrei. Que progresso, pensei. E notei outro com as narinas, uma fragrância de goivos parava no ar,
vinda do meio das singelas árvores frutíferas. As portas das gelosias estavam abertas, ainda assim, como geralmente acontece nas regiões que produzem carvão, um belo fogo vermelho iluminava a chaminé. O prazer que proporciona aos olhos torna o calor tolerável, mas a casa de Wuthering Heights é tão grande que seus ocupantes têm espaço de sobra para fugir do calor. De fato, fossem quais fossem os ocupantes, ali tinham se colocado nas proximidades de uma das janelas. Podia vê-los e ouvir suas vozes antes mesmo de entrar. E foi o que fiz, movido por uma mistura de curiosidade e inveja, que crescia conforme eu me aproximava. Contrário, disse uma voz doce como um sino de prata. Já é a terceira vez, seu burro. Não vou dizer de novo, trate-se de se lembrar, eu puxo o seu cabelo. Contrário, então, respondeu outra voz num tom profundo, mas suave. E agora me dê um beijo por ter me esforçado tanto. Não. Primeiro leia de novo corretamente, sem cometer nenhum erro. A voz masculina começou a ler. Pertencia a um rapaz bem vestido, sentado à mesa com um livro diante de si. Seus traços bonitos estavam iluminados de prazer, e os olhos iam impacientes da página à mão branca no seu ombro, que lhe aplicava um leve tapa no rosto sempre que sua dona notava sinais de desatenção. A dona da mão estava de pé atrás dele, os cachos louros e reluzentes, misturando-se de quando em quando aos cabelos castanhos dele. Quando ela se inclinava para supervisionar seus estudos, e seu rosto, sorte dele, não poder ver seu rosto, ou não conseguiria se aplicar tanta leitura. Eu sim podia vê-lo e mordia os lábios de arrependimento por ter jogado fora a chance de fazer algo mais do que contemplar sua sorridente beleza. A tarefa terminou. Não se mais alguns erros, mas o aluno exigia uma recompensa e recebeu pelo menos 5 beijos, que retribuiu generosamente. Então os dois vieram até a porta e de sua conversa deduzi que iam sair para passear na charneca. Imaginei que seria condenado às profundezas do inferno por Harrington Earnshaw e seu coração, se não por meio de palavras, caso mostrasse-me infeliz pessoa então. Assim, sentindo-me muito maldoso e mesquinho, esgueirei-me e fui buscar refúgio na cozinha. Ali também a porta estava aberta e junto a ela sentava-se minha velha amiga Nellie Jean, costurando e cantando uma canção frequentemente interrompida por palavras duras de escárnio e intolerância que vinham lá de dentro e nada tinham de musicais. Preferia 1000 vezes ouvir os dois praguejando nos meus ouvidos da manhã até a noite do que ter que escutar você cantando, reclamou o ocupante da cozinha em resposta a algo que Nelly dissera. É uma vergonha não poder abrir a Bíblia Sagrada sem você começar a cantar esses hinos em honra de Satanás e de tudo o que há de ruim no mundo. Ah, você não vale nada, nem ela. E aquele pobre rapaz vai acabar se perdendo nas mãos de vocês? Pobre rapaz, acrescentou com um gemido. Está enfeitiçado, tenho certeza. Ó, senhor, julgai-as, pois não há lei nem justiça entre nós. Não, ou já estaríamos em minhas chamas, imagino, retrucou a cantora. Mas cale-se, velho, e vá ler sua Bíblia como um bom cristão e me deixe em paz. Esta canção se chama O Casamento da Bela Anne. É muito alegre e é para dançar. A choradinha ia voltar à canção quando me aproximei. Reconhecendo-me no ato, ela se pôs de pé no salto, exclamando. Ora, Deus o abençoe, Sr. Lockwood. Como pôde pensar em voltar dessa maneira? Está tudo fechado em Thrushcross Grange. Devia ter mandado avisar. Já tomei providências com relação às minhas acomodações por lá. Respondi. Parto amanhã de manhã. Como foi que veio parar aqui, Sra. Jean? Diga-me. Zillah foi embora pouco depois que o senhor partiu para Londres, e o Sr. Heathcliff quis que eu viesse para cá e ficasse até o seu retorno. Mas entre, por favor, venha a pé de Gimmerton? Venho de Thrushcross Grange, respondi. E enquanto estão preparando meu quarto por lá, desejo acertar minhas contas com seu patrão, pois não acho que venha a ter outra oportunidade em breve. Que conta, senhor? Indagou Nelly, conduzindo-me para a sala. Ele está fora no momento e não deve voltar tão cedo. As contas do aluguel, respondi. Ah, então é com a senhora Heathcliff que deve acertá-las, observou ela. Ou antes comigo. Ela ainda não aprendeu a cuidar dos seus negócios e me ocupo disso em seu lugar. Não há mais ninguém. Olhei para ela surpreso. Ah, vejo que não ficou sabendo que Heathcliff morreu, prosseguiu.
Heathcliff morreu? Exclamei atônito. Quanto tempo faz? 3 meses. Mas sente-se, deixe-me pegar seu chapéu e já lhe conto tudo. Espere, ainda não comeu, não é mesmo? Não quero nada, pedi que me preparasse uma ceia em Grange. Sente-se, a senhora também. Nunca imaginei que ele pudesse ter morrido. Conte-me como foi, o que aconteceu. Disse que não os espera de volta tão cedo os dois jovens? Não. Todas as noites tenho de passar descomposturas por ficarem passeando até tão tarde, mas não ligam para mim. Beba pelo menos uma caneca da nossa cerveja, vai lhe fazer bem. O senhor parece cansado. Apressou-se em buscar a cerveja antes que eu pudesse recusar. E ouvi Joseph perguntando se não era um escândalo ela não ter amigos na idade dela, e ainda por cima roubar cerveja da adega do patrão. Ele achava uma vergonha ver tudo aquilo acontecer e não poder fazer nada. A senhora Jean não se demorou ali para uma retaliação. Voltou 1 minuto depois, trazendo uma caneca de prata cujo conteúdo enalteci com sinceridade. E em seguida, contou-me a sequência da história de Heathcliff. Eles tiveram um fim esquisito, segundo ela. Fui chamada a Heights 2 semanas depois que o senhor se foi, começou ela, e obedeci alegremente por causa de Catherine. Quando a reencontrei, fiquei aflita e abalada. Estava tão diferente da última vez em que a vira. O Sr. Heathcliff não explicou seus motivos para mudar de ideia quanto à minha vinda. Disse apenas que queria que eu ficasse e que estava cansado de ver Catherine. Eu devia transformar a saleta na minha sala de estar e manter sua nora comigo. Bastava ele ter de vê-la 1 ou 2 vezes por dia. Catherine parecia satisfeita com o arranjo. Aos poucos, consegui contrabandear muitos livros e outros artigos que antes eram sua distração em Grange, imaginando que viveríamos num tolerável conforto. A ilusão não durou. Catherine, contente no início, logo se tornou irritável e inquieta. Para começar, estava proibida de passar do jardim e ficava muito contrariada, por ter que se confinar nesses estreitos limites conforme a primavera se aproximava. Além disso, minhas tarefas na casa me obrigavam a deixá-la com frequência e ela se queixava da solidão. Preferia discutir com Joseph na cozinha até que ficar sentada, em paz e só. Eu não me importava com as brigas deles, mas quando o patrão queria ficar sozinho na sala, Harrington era também muitas vezes obrigado a ir para a cozinha no começo. Ela ia embora quando ele se aproximava ou vinha me ajudar em silêncio nas minhas tarefas, sem se dirigir a ele nem fazer comentários sobre sua presença. Mas, embora ele estivesse sempre tão taciturno e calado quanto possível, depois de um tempo ela mudou de atitude e se tornou incapaz de deixá-lo inquieto. Falava com ele, fazia comentários sobre sua estupidez e ociosidade, expressando seu espanto de que tolerasse a vida que levava. Como podia ficar sentado uma noite inteira olhando para o fogo e cochilando? Ele é igual a um cachorro, não é, Ellen? Observou ela. Ou a um burro de carga, faz seu trabalho, come sua comida e dorme por horas a fio. Que mente vazia e triste deve ter. Alguma vez chega a sonhar, Harrington? E se por acaso sonha, com o quê? Mas você é incapaz de falar comigo. Ela voltou-se então para ele, que, no entanto, não abriu a boca nem retribuiu o olhar. Talvez esteja sonhando agora, prosseguiu. Tremeu o ombro igualzinho Juno faz. Pergunte a ele, Ellen. O Sr. Harrington vai pedir ao patrão que a mande lá para cima se não se comportar, falei. Não fora só o ombro que ele tinha mexido. Seu punho estava cerrado, como se Harrington estivesse tentado a usá-lo. Sei porque Harrington nunca diz nada quando estou na cozinha, exclamou ela em outra ocasião. Tem medo de que eu ria dele? Ellen, o que você acha? Ele uma vez começou a aprender sozinho a ler e, como eu ri disso, queimou seus livros e abandonou tudo. Não foi um tolo? E a senhorita não foi malvada? Perguntei. Responda-me. Talvez tenha sido, prosseguiu ela, mas não esperava que ele fosse tão idiota. Harrington, se eu lhe desse um livro, agora, você aceitaria? Vou tentar. Ela pôs na mão dele um volume que estava folheando. Ele o atirou longe e murmurou que, se ela não deixasse em paz, ia torcer seu pescoço. Bem, vou colocá-lo aqui, anunciou ela, na gaveta da mesa, e vou me deitar. Então, antes de sair, me pediu num sussurro para que visse se ele ia apanhá-lo. Mas Harrington não chegou perto do livro, que foi o que informei a ela pela manhã, para seu grande desapontamento.
Via que ela lamentava a insistente atitude amuada e indolente do primo. Sua consciência reprovava por tê-lo levado a desistir do seu progresso, o que fizera de modo bastante eficaz. Mas agora usava do seu talento para tentar remediar o mal causado, enquanto eu passava roupas ou me envolvia em qualquer outra tarefa que não tinha como fazer na sala. Ela trazia algum livro agradável e lia para mim. Quando Harrington estava por perto, Cat frequentemente parava numa passagem interessante e deixava o livro ali aberto. Fez isso repetidas vezes, mas ele era obstinado, feito uma mula. E em vez de morder a isca nos dias de chuva, fumava com Joseph. Os dois ficavam sentados como autômatos, um de cada lado da lareira. O mais velho, felizmente, surdo demais para compreender as perversas bobagens, como as teria chamado, que ela dizia, e o mais novo fazendo o possível para fingir ignorá-las. Nas noites em que fazia bom tempo, Harrington saía para caçar e Catherine bocejava, suspirava, me pedia que conversasse com ela e saía correndo até o pátio ou jardim no momento em que eu começava. Como último recurso, chorava e dizia que estava cansada de viver. Sua vida era inútil. O Sr. Heathcliff, que cada vez apreciava menos a companhia dos outros, quase banira Earnshaw dos seus aposentos. Devido a um acidente no começo de março, ele passara alguns dias instalado na cozinha. Sua espingarda disparara sozinha, certo dia em que estava lá fora nos morros. Um estilhaço cortara seu braço e ele perdeu um bocado de sangue até chegar a casa. As consequências foram que se viu forçosamente condenado a ficar junto à lareira e sem se mexer até ter se recuperado. Era conveniente para Catherine tê-lo ali. De todo modo, fazia com que detestasse ainda mais a saleta em cima, e ela me pedia para procurar afazeres no térreo, para que pudesse me acompanhar. Na segunda-feira de Páscoa, Joseph foi até a feira de Gimmerton levar algumas cabeças de gado. À tarde eu estava ocupada, passando roupa na cozinha. Earnshaw sentava-se, taciturno como de hábito, no canto da lareira, e minha jovem ama passava o tempo, desenhando figuras nas vidraças, cantarolando às vezes qualquer coisa meia voz ou sussurrando uma frase ou outra. Lançava rápidos olhares de aborrecimento e impaciência na direção do primo, que continuava a fumar inabalável e a fitar o fogo. Quando eu lhe disse que saísse de uma vez por todas da frente da luz, ela foi para junto da lareira. Não prestei mais atenção no que fazia, até que comecei a ouvi-la dizer: Descobri, Harrington, que ficaria feliz, que gostaria que você fosse meu primo, agora, e não estivesse sempre tão zangado comigo, nem me tratasse de forma tão rude. Harrington não respondeu. Harrington, 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 está me ouvindo? Insistiu ela. Deu fora daqui? Grunhe ele com inflexível aspereza. Deixe-me pegar esse cachimbo, disse ela, estendendo cautelosamente a mão e puxando de sua boca. Antes que ele pudesse apanhá-lo de volta, o cachimbo estava quebrado e no fogo. Ele praguejou e pegou outro. Pare! Exclamou Cat. Primeiro precisa me ouvir e não consigo falar com essas nuvens flutuando no meu rosto. Vá para o inferno! Bradou ele, feroz. E me deixe em paz. Não! Insistiu ela. Não vou deixá-lo em paz. Não sei o que fazer para que fale comigo. E você está determinada a não entender. Quando chamo de burro, não significa nada. Não quer dizer que desprezo. Vamos, tem que notar que eu existo, Harrington. É meu primo e não pode fugir disso. Não quero nada com você nem com o seu orgulho dos diabos e com essa sua mania de caçoar de mim, respondeu Earnshaw. Prefiro ir para o inferno a ter que olhar para você de novo. Saia já daqui, agora mesmo. Catherine franziu a testa e foi para junto da janela, mordendo o lábio e cantarolando uma excêntrica melodia para controlar a vontade crescente de chorar. Devia fazer as pazes com a sua prima, Sr. Harrington, intrometi-me, já que ela se arrepende da sua impertinência. Isso ia lhe fazer muito bem. O senhor seria outro homem se a tivesse como amiga. Amiga? Exclamou ele. Quando ela me odeia, não me acha digno nem de limpar seus sapatos. Não, mesmo que eu virasse um rei, não ia mais tentar ser seu amigo, só para ela debochar de mim. Não sou eu que o odeia, é você que me odeia, soluçou Catherine, não mais disfarçando a aflição. Você me odeia tanto quanto Heathcliff, ou mais. Você é uma maldita de uma mentirosa, começou a dizer Earnshaw. Por que foi que deixei ele furioso mais de 100 vezes defendendo você? E isso com você caçoando de mim e me desprezando e
Continue me atormentando, que vou dizer a ele que você me chateou tanto que tive que sair da cozinha. Não sabia que você me defendia, respondeu ela, enxugando os olhos. Eu estava me sentindo infeliz, tratando todo mundo mal, mas agora lhe agradeço e peço que me desculpe. O que mais posso fazer além disso? Voltou para junto da lareira e estendeu-lhe a mão com toda honestidade. Ele fechou a cara e franziu o senho, como se fosse uma nuvem negra, e manteve os punhos resolutamente cerrados e o olhar fixo no chão. Catherine, por instinto, deve ter adivinhado que era teimosia e não antipatia que o levava a essa conduta. Após permanecer indecisa por um instante, abaixou-se e lhe deu um suave beijo no rosto. A menina atrevida achou que eu não tinha visto e, afastando-se, foi se postar de novo, junto à janela, toda recatada. Sacudia a cabeça em ar de desaprovação, ao que ela corou e sussurrou. Ora, o que eu devia ter feito, Ellen? Ele não queria me dar a mão, nem olhar para mim. Preciso lhe mostrar de algum modo que gosto dele, que quero que sejamos amigos. Se o beijo convenceu Harrington, não sei dizer. Durante alguns minutos, ele tomou muito cuidado para que não víssemos seu rosto, e quando o ergueu, não sabia para onde olhar. Catherine se pôs a embrulhar em papel branco um de seus livros preferidos e depois de amarrá-lo com uma fita e endereçá-lo ao Sr. Harrington Earnshaw, pediu-me que fosse sua embaixadora e entregasse o presente ao destinatário. E diga que, se o aceitar, venho lhe ensinar como lê-lo corretamente, acrescentou ela, mas que, se recusar, vou lá para cima e nunca mais volto a incomodá-lo. Levei o livro e transmiti o recado sob o olhar ansioso da minha patroa. Harrington não abria os punhos, de modo que pus o livro sobre seus joelhos, mas ele não o tirou dali. Voltei meu trabalho. Catherine reclinou a cabeça e os braços sobre a mesa, até ouvi-lo desembrulhar o pacote. Levantou-se então e sentou-se em silêncio ao lado do primo. Ele tremia e seu rosto reluzia. Toda sua descortesia e a intratável aspereza haviam desaparecido. Mas Harrington não conseguia reunir coragem, a princípio, para dizer uma única palavra em resposta ao olhar questionador que ela lhe dirigia ao pedido que lhe sussurrava. Diga-me que me perdoa, Harrington, por favor. Você me faria tão feliz se dissesse essa palavrinha. Ele murmurou algo inaudível. E vai ser meu amigo? Acrescentou Catherine. Não, você vai sentir vergonha de mim todos os dias da sua vida, respondeu ele. E mais vergonha quanto mais me conhecer. Não posso aguentar isso. Então não vai ser meu amigo? Questionou ela com um sorriso doce feito mel, aproximando-se dele. Não pude mais ouvir a conversa dos dois, mas ao voltar a olhar para eles, vi dois rostos tão radiantes curvados sobre a página do livro que não tive dúvidas de que o tratado fora ratificado por ambas as partes e que os inimigos eram, a partir dali, os maiores aliados. O livro que estudavam era recheado de belas gravuras. Elas e a situação em que se encontravam tinham encantos suficientes para mantê-los ali até Joseph voltar para casa. Ele, pobre homem, ficou completamente estupefato ao ver Catherine sentada no mesmo banco que Harrington Earnshaw, a mão apoiada em seu ombro, bem como aturdido que seu protegido tolerasse a proximidade dela. Isso afetou demais para que conseguisse comentar qualquer coisa sobre o assunto naquela noite. Sua emoção só era revelada pelos longos suspiros que dava, enquanto abria solenemente sua grande Bíblia sobre a mesa, cobrindo-a com notas sujas que tirara da carteira, produto das transações do dia. Por fim, chamou Harrington. Leve isto aqui para o patrão, rapaz, disse ele. E fique por lá. Estou indo para o meu quarto. Este lugar aqui não é decente, nem apropriado para nós. Temos que procurar outro. Venha, Catherine, chamei. Também temos que procurar outro lugar. Já terminei de passar a roupa. Está pronta para subir? Ainda não são nem 8 horas, respondeu ela, levantando-se contrariada. Harrington, vou deixar este livro aqui em cima da lareira. E amanhã trago mais. Todos os livros que vocês deixarem aqui vou levar para a sala, disse Joseph. E acho que não vão mais encontrá-los, mas podem fazer o que quiserem. Cash ameaçou destruir a biblioteca de Joseph se ele destruísse a dela. Passou sorrindo por Harrington e subiu a escada cantando, mais alegre, suponho, do que jamais estivera até então sob este teto, exceto talvez durante suas primeiras visitas a Linton. A intimidade assim iniciada cresceu rapidamente, embora encontrasse interrupções temporárias. Earnshaw não virou um homem civilizado, da noite para o dia. E minha jovem ama não era nenhuma filósofa, tampouco modelo de paciência,
Mas os dois desejavam a mesma coisa. Ela amar e estimar. Ele amar e ser estimado. E por fim conseguir obtê-la. Como vê, Sr. Lockwood, era fácil conquistar o coração da Sra. Heathcliff, mas fico feliz que o senhor não tenha tentado. O meu supremo desejo é a união desses dois. Não hei de invejar ninguém no dia do casamento deles. Não haverá uma mulher mais feliz do que eu em toda a Inglaterra.